Mesas girantes, a história do Espiritismo, terceira parte. Nós já vimos que numerosos foram os precursores do Espiritismo que evidenciaram a comunicação dos supostos mortos com os vivos da Terra, revelando-nos um novo mundo de conhecimentos até então semi-ocultos aos homens. Fenômenos espíritas marcaram por diversas vezes a história da humanidade, mas foi no século XIX que eles tomaram corpo e volume. Era chegado o momento de esclarecer. De um extremo a outro do universo, os benfeitores espirituais iniciaram um plano de esclarecimento da humanidade. Estava traçado o advento da terceira revelação. Publicado no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, é o Espírito de Verdade quem nos dá uma extraordinária ilustração que bem se aplica a esse momento da humanidade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E assim foi. Em determinado momento, de um extremo a outro do universo, os benfeitores espirituais iniciaram um plano de esclarecimento da humanidade. O objetivo era impressionar os sentidos materiais dos encarnados através de métodos capazes de materializar a ideia. O mundo, então, testemunhou uma invasão de efeitos físicos que basicamente tem seu início em dois grandes agrupamentos, batido nas paredes e imóveis, sem uma causa aparente ainda, e as chamadas mesas girantes. Essa última, especialmente, espalhou-se por diversos países. Nos salões nobres de Paris, Londres, Nova York, entre outros, mesas se moviam, flutuavam, elevavam-se ao teto ou até chocavam-se contra paredes. Algumas respondiam a perguntas, atraindo para o fenômeno grande atenção e especulação. Assombração? Possessão? Delírio coletivo? Misto de curiosidade e desconfiança, tais efeitos físicos muitas vezes foram enterrados sob a lápide da charlatanice. Todos tinham uma explicação. Imãs escondidos sob o tampo? Manipulação humana por ocultos farsantes? Seriam roldanas escondidas no teto? O jornal Illustration, de 14 de maio de 1853, já registrava, em tom de ironia e lamento, a atenção às mesas girantes. Abre aspas. Só se ouve falar por toda parte da mesa que gira. O próprio Galileu fez menos ruído no dia em que provou ser realmente a Terra que girava em torno do Sol. Ide por aqui, ide por ali, nos grandes salões, nas mais humildes mansardas, no ateliê do pintor, e vereis pessoas gravemente assentadas em torno de uma mesa vazia, que elas contemplam à semelhança daqueles crentes que passam a vida a olhar seus umbigos. Fecha aspas. Fraude ou assombração, a verdade é que o fenômeno causou um grande frisson. As pessoas passaram a realizar reuniões propositalmente, esperando que algo acontecesse. E muitas vezes acontecia. Provavelmente provocados por espíritos batedores, zomboteiros ou brincalhões, os efeitos físicos proporcionaram entretenimento e diversão em uma primeira fase. Com o tempo, especialmente no final dos anos de 1850, pode-se observar uma modificação nas formas de comunicação. Em vez de mesas que se elevavam ou se chocavam, novos objetos foram introduzidos, como, por exemplo, a cesta de bico, onde eram amarrados lápis ou grafites. Qualquer evolução seria bem-vinda para facilitar a comunicação que permitisse a compreensão desse intercâmbio entre os dois mundos. Os espíritos superiores determinavam que era chegada a hora da nossa instrução. Assim,
Os líderes daquela primeira fase cederam lugar aos espíritos encarregados da nobre missão de iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, como nos alertou o Espírito de Verdade. Parte 2. O cenário do século XIX. Não se pode crer em acaso quando pensamos no momento em que se atinge o apogeu dessa comunicação ostensiva dos espíritos demonstrando a imortalidade. Não por acaso, o século XIX foi marcada pelas descobertas e grande avanço na ciência e social. O jornalista Souto-Maior, no livro Kardec, a Biografia, nos dá o tom. Ondas eletromagnéticas, feixes de luz de vapor transformado em pressão mecânica, calor e magnetismo estudado como fontes de energia e não mais como fluidos imponderáveis. A cada dia, pesquisadores anunciavam descobertas mais impressionantes e transformavam o impossível de tempos atrás em evidências científicas e invenções revolucionárias. Tudo parecia possível no século XIX, inaugurado com a locomotiva a vapor de Richard Trevithick, iluminado na reta final pelas lâmpadas incandescentes de Thomas Edison. Criações quase milagrosas. Era como se o homem virasse Deus ou sua extensão, para finalizar ou aperfeiçoar a obra iniciada por ele. E que obra Deus fez? Não por acaso foi esta a primeira mensagem enviada por Samuel Morse ao inaugurar sua invenção, o revolucionário telégrafo, que dizimou distâncias e aproximou os homens ao transmitir informações através dos mares e continentes em velocidade impressionante, nos diz o autor. Não parou por aí, porque um metrô, um trem, um ônibus, um relógio de pulso, a técnica de gravação em áudio, o papel feito de polpa de madeira, uma calça jeans, um sutiã, um ventilador ou uma torradeira elétrica ou um fogão a gás têm em comum o século XIX. O mundo entrava numa nova fase e o conhecimento espiritual também. Parte 3. As mesas invadem os Estados Unidos. Como já dissemos antes, numerosos foram os precursores do espiritismo que evidenciaram a comunicação dos supostos mortos com os vivos da Terra, revelando-nos um novo mundo de conhecimentos até então semi-ocultos aos homens. A verdade milenária da comunicação dos seres que partiram com os que ficaram ganha palco e força nos Estados Unidos. Como vimos no episódio anterior, Hydesville chama muita atenção para a possibilidade dessa comunicação entre encarnados e desencarnados. No livro As Mesas Girantes e o Espiritismo, o autor Zeus Van Tuyl esclarece que a comunicação com o mundo espiritual só ocorria através do processo em que o alfabeto era dito em voz alta e o espírito convidado a indicar por sons as letras que reunidas deveriam compor as palavras de sua mensagem. Era um modo de comunicação grosseiro de grande morosidade, trabalhoso e tedioso, nos diz o autor. E acrescenta, os próprios espíritos indicaram, em fins de 1850, nova maneira de comunicação. Bastava simplesmente que se colocassem ao redor de uma mesa, em cima da qual se poriam as mãos. Levantando um de seus pés, a mesa daria, enquanto se recitava o alfabeto, uma pancada toda vez que fosse proferida a letra que servisse ao espírito para formar as palavras. Esse processo, ainda que muito lento, produziu resultados excelentes e assim se chegou às mesas girantes. É importante notar que a mesa não se limitava a levantar-se sobre um pé para responder às perguntas que se faziam. Ela movia-se em todos os sentidos, girava sobre os dedos dos experimentadores, às vezes se elevava no ar, sem que se descobrissem as forças que a tinham suspendido. Sendo curiosíssima essa nova maneira de proceder, não houve quem não se sentisse fortemente atraído para essas experiências, e a moda das mesas girantes tomou de assalto as cidades norte-americanas, como nos esclarece o autor.
Abre aspas. Sacerdotes de mil e tantas seitas ocuparam-se da questão. Os padres católicos, julgando-se os mais fortes, confiantes, vieram exorcizar os espíritos e as mesas saltantes. Mas as mesas, possessas, entre aspas, faziam coro e respondiam amém às orações exorcistas. O efeito era nulo. A água benta da Idade Média havia se deteriorado. Fecha aspas. Nos Estados Unidos, na França e em outros países da Europa, o fenômeno das mesas girantes não passa despercebido à imprensa da época, que se delicia intensamente com charges e esculachos. A título de ilustração, vemos nesse slide uma publicação francesa de 1853. É uma caricatura que traz a legenda As Mesas Girantes moralizando os bastidores do teatro. Apesar das descrenças e ironia de muitos, o fenômeno vai aos poucos ganhando defesa de homens com reputações ilibadas. É o caso, por exemplo, do jurista John Edmunds, que inicia e torna públicas suas investigações no campo dos fenômenos espiritualistas. Ex-senador, ex-juiz do Supremo Tribunal de Nova York e um dos homens mais respeitados do seu tempo, ele relata um fato presenciado em 23 de abril de 1851. Abre aspas. Fiz parte de um grupo de 9 pessoas e nos assentamos em torno de uma mesa colocada no meio do quarto, sobre a qual se achava um lampião aceso. Um outro lampião permanecia em cima da lareira. Dentro de pouco, a mesa foi elevada pelo menos a um pé do assoalho e sacudida para frente e para trás com largo desembaraço. Alguns de nós tentamos retê-la, empregando toda a força de que dispunhamos, mas em vão. Afastamo-nos todos para longe da mesa, e à luz dos 2 lampiões, víamos este pesado móvel de acaju suspenso no ar. Tomei a resolução de prosseguir essas investigações, decidido a esclarecer o público, pois pensava que tudo não passasse de ilusão. Minhas pesquisas, porém, me conduziram a um resultado totalmente oposto. A divulgação dessas experiências com as mesas e a seguir a conversão do juiz Edmunds, materialista que sempre rira das crenças nos espíritos, pasmaram a todos os norte-americanos, aumentando ainda mais o interesse pelas manifestações inteligentes além-túmulo. Em 1852, professores da Universidade de Harvard publicaram um manifesto para apoiar com seus testemunhos a autenticidade dos movimentos e a elevação da mesa, sem que, para isso, entrasse em jogo qualquer agente físico conhecido. Eles admitem, abre aspas, haver ali a manifestação constante de uma força inteligente que parecia ser independente das pessoas vivas. Fecha aspas. Muitos outros testemunhos se seguem e corroboram a veracidade dos fenômenos. Ainda em 1852, em 8 de maio, em Nova York, é publicado o primeiro periódico espírita do mundo, o Spiritual Telegraph. O movimento americano, conhecido como espiritualismo, passa a reunir centenas de milhares de adeptos, juízes da Suprema Corte, senadores, membros do clero, médicos, físicos, publicam trabalhos tornando públicas suas conclusões, ignorando o outro lado que liga ao demônio as tais manifestações. A polêmica é grande e um famoso advogado de Nova York, George Strong, chega a defender em seu diário: o que eu diria a quem predissesse que o século XIX, tão orgulhoso de suas luzes, terminaria com centenas de milhares de pessoas nesse país acreditando poder se comunicar com seus avós. E assim foi. E por estarem na vizinhança dos Estados Unidos, o Canadá e o México foram as primeiras nações do mundo a conhecerem os extraordinários fatos. As mesas girantes começavam a ganhar o mundo. Parte 4. Rumo à Europa.
No outro lado do Atlântico, raras eram as notícias que ali aportavam, falando dos extraordinários fenômenos. A imprensa nada publicava, ou quando publicava, era em forma de ironia. Como nos disse Gabriel Delany, abre aspas, não havia escrivinhador de jornais ou sorumbático amanuense que não se desse por autorizado a criticar esses alucinados que acreditavam sinceramente que a alma do seu próximo pudesse erguer o pé de um móvel. Fecha aspas. Quando o comentário de um jornal europeu não era por ironia, certamente dizia respeito à certeza de que mais uma seita nascera na grande nação americana, onde, clarificavam os jornais, o misticismo exaltado criava todos os dias novas religiões. A imprensa francesa calava-se completamente sobre essa revolução americana, e o preço do café e do algodão ocupavam todo o espaço destinado em suas colunas aos Estados Unidos. O pouco que ali se sabia vinha da boca dos passageiros que aportavam no país. O primeiro jornal francês a dar maior destaque à questão foi o Universo, num artigo de 26 de julho de 1852. Abre aspas. Há um ano que os jornais políticos da América assinalam os progressos de uma nova seita que possui adeptos em toda a superfície dos Estados Unidos. Tais progressos, longe de esfriarem, tomam notável desenvolvimento e, em data recente, a atenção pública seguiu os movimentos dos espiritualistas reunidos em uma convenção geral na cidade de Cleveland. Trata-se de um magnetismo, desta vez sem sonambulismo, e da evocação das almas dos mortos que viriam guiar os vivos com seus conselhos. Após descrever o modo pelo qual os espíritos se manifestavam, através de pancadas e estalos no ar, de abalos transmitidos a mesas ou cadeiras, falavam de um concerto celestiais de piano sem o concurso de nenhum executante visível. O articulista concluía assim: a única explicação possível está no demônio, que é a causa desses criminosos embustes. O sentido exato dessas revelações, nos informa Van Tuyl, foi naqueles dias maliciosamente desvirtuado por interesses políticos e religiosos, e em pouco tempo se estabeleceu uma reação violenta, sendo os espiritualistas arrolados como licenciosos, revolucionários e até criminosos. Começava o espiritualismo moderno a ser tido como um perigo social. Era necessário, todavia, fazer chegar a terceira revelação ao conhecimento da Europa, naquela época o centro do mundo. Os espíritos superiores prepararam a entrada dos novos ensinos no velho continente. Apesar de negados pela ciência, explorados pelos charlatães, ridicularizados pelos jornais, os fenômenos atravessaram o Oceano Atlântico e invadiram a Europa. Em fins de 1852, desembarcam no norte da Escócia alguns médiuns americanos. Com eles vinha o moderno espiritualismo, e as mesas girantes espalharam-se pela Escócia, ganharam Londres e, em menos de um ano, se generalizaram por quase toda a Inglaterra. Um dos médiuns que mais contribuiu para esse desenvolvimento foi a senhora M.B. Hayden, esposa do proprietário e diretor de um diário de Boston de grande circulação na Nova Inglaterra, o que contribuiu para sua credibilidade. Uma lista extensa de personalidades da ciência, medicina, política e da vida social inglesa participaram das suas sessões mediúnicas e, aos poucos, convenceram-se da veracidade desses fenômenos. Conan Doyle diz que enquanto a senhora Hayden semeava suas primeiras sementes em Londres, ocorriam no Yorkshire manifestações espirituais por meio das mesas, sob o controle de um americano recém-chegado e do inglês David Witherhead, que fundou o primeiro periódico espírita inglês, o Yorkshire Spiritual Telegraph. Daquele condado de York, o movimento se propagou e, através de novos médiuns, foi se ampliando para outras regiões da Inglaterra.
A experiência com as mesas torna-se frequente e não era incomum ver publicado avisos como o do jornal de Yorkshireman, de 25 de outubro de 1856, em que, abre aspas, se convidava ao chá e à mesa movediça como um passatempo. Livros e testemunhos também começam a ocorrer na Europa, levando as pessoas da incredulidade à total certeza da sua veracidade. Na Alemanha não foi diferente, como que preparando o terreno, surgem, em princípios de 1852, alguns casos semelhantes aos verificados com as irmãs Potts, onde a casa de um alfaiate da Baviera é palco de um fantasma batedor, e uma menina de 11 anos é a médium que trava, em estado mediúnico, longas conversas com esse espírito. O fenômeno das mesas seguia seu rumo, reproduzindo-se por outras cidades alemãs, e a paixão por esse assunto chegou a tal ponto que, em meados de 1853, circulava na Alemanha um jornal chamado As Mesas Girantes e os Espíritos Batedores. Os fenômenos atravessam o Reno e chegam às maiores cidades da França, Estrasburgo, Marsella, Bordeaux, entre outras. Em 14 de maio, a respeitada publicação Revisão de Dois Mundos reforça o tom de desprezo com a seguinte nota: vede que estranho passatempo uma sociedade pode entregar-se com paixão, com toda a paixão da ociosidade moral e intelectual. Ela se acha presentemente enamorada do magnetismo e da magia, limitando-se a ver mesas e chapéus que giram pela virtude soberana do fluido magnético, como se Mesmer e Cagliostro ainda vivessem. Que girem os chapéus e as mesas. Bela invenção, realmente. E o pobre cérebro humano, não gira ele também? Opiniões contrárias e acusações de delírio ou charlatanismo não calavam a defesa, e opiniões de personagens ilustres davam crédito ao fenômeno, acirrando as discussões. Como, por exemplo, um parecer do jornal Mensageiro do Sul, cujos redatores, juntamente com pessoas de projeção científica, efetuaram numerosas experiências e unanimemente chegaram à conclusão de que o fenômeno não podia ser atribuído a uma causa puramente mecânica. O lado contra fala em possível energia muscular, eletricidade nervosa ou a própria umidade das mãos que tocavam as mesas. E as mesas girantes, quase como resposta pirracenta, destroem tais teorias e prosseguem dando respostas a pensamentos e ordens orais sem que mãos humanas a tocassem. Na sessão de 23 de maio de 1853 da Academia das Ciências de Paris, é feita uma comunicação do Sr. Bonjean, farmacêutico e membro da Academia Real de Saboia, em que relata as várias experiências levadas a efeito dentro da academia e atesta a perfeita inteligência do agente em questão. Sendo a França o país centro por excelência, para onde convergiam todas as novidades mundiais e de onde elas se irradiavam no fechar de olhos para os pontos mais afastados do globo, é fácil concluir que as demais nações, principalmente as europeias, já teriam recebido as notícias sobre o propalado movimento das mesas. De fato, assim foi, e os espíritos, aproveitando-se da onda de curiosidade que invadira vários locais, neles também se movimentaram intensamente no grandioso objetivo de despertamento progressivo dos homens para as realidades vivas da vida póstuma. No Império Russo, no Império Otomano, na Espanha, em Portugal, nos Países Baixos, na Suíça e posteriormente na América do Sul e talvez na própria Ásia, onde o fenômeno não era desconhecido, as mesas giraram e giraram. Na Itália, a dança das mesas passou a ser divertimento da cidade eterna e, segundo a Gazeta de Augsburgo, o povo estava estupefato diante do acontecimento. Na capital belga, uma brochura traduzida despertava a curiosidade geral, atraindo para a prática do fenômeno
até os mais indiferentes. Na sessão de 10 de maio de 1853, da Academia Real das Ciências de Bruxelas, um secretário perpétuo dessa instituição leva ao plenário uma carta que apresentava um novo processo para produzir um movimento de rotação de pratos de madeira com a eletricidade desenvolvida pelas várias pessoas que formam a cadeia. Em maio de 1853, o conde Agenor de Gasparrin, famoso estadista, escritor e orador, membro de várias sociedades culturais, escreveria longa carta dirigida ao Jornal de Geneve, com grande repercussão. Conhecido por sua integridade moral e após ter participado de experiências com as mesas girantes, o conde apresentaria suas conclusões em um longo texto que questionava, entre outras coisas, abre aspas, deve-se considerar como objeto de zombarias a questão, tão séria em si mesma, de saber se o espírito humano vem ou não levantar um dos véus que lhe ocultam as grandes leis divinas e de reconhecer uma vez mais sua prodigiosa ignorância? Acredito que uma dessas leis acaba de ser descoberta. Fecha aspas. A carta do conde atribuiria ao móvel, ou a quem estivesse por trás dele, uma certa sagacidade, humor e até inteligência, como se a mesa apresentasse uma certa urbanidade, palavra deles. A isso faria coro o Marquês de Mirbeau, abre aspas, além de manifestar obediência, memória e pantomima, ou seja, uma virtude, uma faculdade, um talento, as mesas demonstravam também possuir sagacidade, inteligência e poderes de adivinhação. Fecha aspas. Voltando ao conde Agenor de Gasparrin, este publicaria em 1854, em Paris, a obra Das Mesas Girantes, do Sobrenatural em Geral e dos Espíritos. Em 2 volumes de 500 páginas cada, o trabalho foi amplamente divulgado e contribuiu de maneira significativa para que os europeus começassem a aceitar as mesas girantes como um fato incontestável. Grandes jornais europeus passaram então a dedicar páginas inteiras ao assunto. Brochuras, teses e livros multiplicavam as explicações. A irradiação cultural da França reforçou a mundialização do fenômeno. Parte 5. E as mesas giram no Brasil também. No Brasil, desde sempre, escreve a professora historiadora Mary Del Priore no livro Do Outro Lado, as crenças populares misturam o culto dos santos católicos aos rituais de origem indígena ou africana. Mas nos meios intelectuais e burgueses preferiam-se respostas encontradas nas doutrinas constituídas cientificamente. A passagem do navio Beagle pelas praias brasileiras, trazendo a bordo Charles Darwin, o homem que detonaria a teoria de que descendemos de Adão e Eva, abriria espaços também pela aspiração de novos conhecimentos. O Espiritismo, com sua noção de sobrevivência do espírito e seu progresso infinito, vinha ao encontro dessa nova vertente que ansiava por novos ares do conhecimento. É importante assinalar também, a título de esclarecimento, que no Império Brasileiro os fenômenos sonambúlicos eram, nessa época, tão bem conhecidos como no Velho Mundo. Aqui, médicos homeopatas traduziam e publicavam obras de conceituados magnetizadores europeus e, ao mesmo tempo, se dedicavam a experiências de sonambulismo. Assim, não é de se surpreender que o cenário de um século de novas descobertas e a situação que o Brasil vivia naquele momento formasse um solo fértil para a aceitação do novo fenômeno que abalaram os Estados Unidos e depois a Europa. Mas que cenário seria esse? O relato é da professora Del Priore. Abre aspas. O Brasil era um império em transição, onde não se sabia onde as mudanças levariam, mas onde sobressaía um desejo pelo novo, sinônimo de palavras que encantava, como modernidade, cientificidade, desenvolvimento. A vontade da mudança se expressava na batalha entre o nacional e o estrangeiro, entre o antigo e moderno.
cozinheiras baianas contra chefes franceses, candeeiro de folha de mamona contra o de querosene belga, o tamanco contra a bota, o penico contra o water closet. Crescia a miscigenação com a chegada de imigrantes e o fim da importação irregular de africanos. Houve a irradiação do protestantismo e, ao mesmo tempo, se assistiu ao revigoramento do catolicismo e o interesse nos primeiros acontecimentos relacionados ao espiritismo. Antigos barões e condes, proprietários de grandes terras, transformavam-se paulatinamente em médicos e advogados, enfim, uma classe média interessada em novidades, descreve a professora. Era solo fértil a novos acontecimentos que admiravam ou assombravam. Tudo indica que o primeiro jornal brasileiro a dar notícias das mesas girantes ou mesas volantes foi o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Na coluna exterior, publicada em 14 de junho de 1853, narravam os fatos que empolgavam os Estados Unidos, enquanto o médico José da Gama e Castro, de Berlim, informava. Não há nesse momento uma reunião na Alemanha na qual não se fale na nova importação americana, de Moving Table, e não se experimente mais de uma vez o fenômeno. O Diário de Pernambuco confirmava, através de seu correspondente em Paris, que afirmava que era impossível entrar no salão sem que se visse uma mesa redonda e os presentes, dedos mínimos entrelaçados, esperando em silêncio a mesa se mover. Já o jornal O Folhetim retrataria que, abre aspas, nada mais importava, nem a alta dos juros, nem a oposição parlamentar ou a passagem dos novos cantores estrangeiros. A mesa que antes servia de suporte para pratos e jarros de flores, agora recebia carícias de mãozinhas que despertariam inveja, numa época em que mãos femininas eram objeto de desejo, quem dera ser mesa, ironizava. O jornal cearense contava que na casa de alguém chamado José Smith de Vasconcelos, comerciante de Recife, o fenômeno se repetiu com 8 convidados espantados, entre eles um vigário. José de Gama e Castro, o médico correspondente de Berlim, descreve mais um cenário. Às vésperas da festa de São Pedro, moíam-se os roletes da cana recém-moída, lia-se a sorte no copo d'água ou nas brasas da fogueira, e famílias e convidados interrogavam mesas, chapéus, todos com as mãos estendidas, formando cadeias digitais. Os jornais em todo o Brasil enchiam-se de tradições de artigos estrangeiros sobre mesas que saltitavam em Paris, Londres ou Hamburgo. Entre cinismo e ironia, alguns descreviam a seita dos espíritos. Outros confirmavam ser uma abertura para infinitos horizontes. Nas melhores casas, reunida a boa sociedade, as mesas giravam. Nas livrarias não faltavam livros que eram anunciados em jornais. Um deles, o livro A Mesa que Dança e a Mesa que Responde, experiência do magnetismo ao alcance de todos, por exemplo, era oferecido a um conto de réis. Fiéis católicos também aderiram, ou aproveitaram a oportunidade. Um deles publicou o livro O Mistério da Dança das Mesas, desenvolvido e publicado por um católico. Por curiosidade ou passatempo, nomes famosos foram aderindo à prática ou ao reconhecimento do fenômeno. Marquês de Maricá, Marquês de Olinda, Visconde de Uberaba, Barão de Cairu, Monsenhor Pinto de Campos, General Abreu e Lima, entre outros. A Revista Popular de abril de 1859 decretaria em um artigo: é fato consumado. A magia renasce vigorosa no século XIX. Os feiticeiros modernos, entretanto, esclarece a professora, não frequentavam mais missas negras ou dançavam sob o túmulo dos bispos. Eles faziam as mesas falar, evocavam os defuntos e conversavam com almas boas ou más.
Reabilitava-se a magia que nos séculos anteriores não tinha outro fim senão o mal. Agora sobrava o bem. O assunto interessava os estudiosos de história, filosofia, teologia, ciências. Os céticos que ousassem discordar se viam esmagados pelo número de crentes. Não havia como negar. Os fatos se evidenciavam. As mesas volantes só não voavam pelas janelas, descreve Del Priore. Aos poucos, magnetizadores e depois médiuns tomariam lugar nos feiticeiros. Em 1864, a Igreja Católica repudiou oficialmente o liberalismo e o progresso. O importante era os sacramentos e rígida moral e obedecer à infalibilidade do Papa. Depois da queima dos livros de Kardec, não faltou padre que dissesse que, sim, os espíritos podiam se comunicar com os livros, mas os bons só o faziam dentro das igrejas. Fora era lugar dos maus, nos conta a professora. De objeto de curiosidade a divertimento nos salões, aos poucos, as mesas girantes foram abrindo um caminho que nos levaria a novas verdades, de ridicularização a deduções científicas e deduções filosófico-religiosas. Foi um longo caminho, mas o objetivo era claro. A humanidade entraria em uma nova era. Eram chegados os tempos. São 8 horas da noite de uma terça-feira do mês de maio de 1855. Rua Grange Batelier, número 18, Paris. Acontece uma reunião mediúnica na casa da senhora de Plane-Maison. Kardec assistiria pela primeira vez ao fenômeno das mesas girantes. Aqui começa o fim do nosso relato e se inicia uma nova história que mudaria para sempre o entendimento da humanidade.